E aí pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui para começar mais uma leitura de cartas. Seguimos trabalhando no formato que eu comecei a fazer essa semana, tá? Um baralho na mesa, um vídeo para você ficar comigo do começo ao fim. Ao invés de você ter escolha de cartas para fazer, você não precisa se preocupar com isso, porque a gente vai usar só esse baralho aqui. E eu estou trazendo mais temas, então são mais informações dentro do mesmo vídeo para você. Então tudo que eu vou dizer vai valer para você. Então fica comigo do começo ao fim, porque se você for embora na metade, você vai deixar informações pelo caminho, tá? E os nossos temas aqui desse vídeo são o que ele ou ela pensa sobre nós e quais os próximos passos entre eu e ele ou eu e ela. Então a gente vai responder essas duas perguntas aqui, tá? Antes de a gente pegar o baralho, então, se você está chegando agora, conhecendo o canal, se inscreve com a gente, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário depois, tudo isso é muito importante para a sequência do que tem para acontecer aqui no canal, com as leituras sempre gratuitas, né, que você pode conferir. Então, vamos ao trabalho. Você não precisa se preocupar, não tem que escolher cartas, vamos usar esse baralho aqui, então vamos colocar as cartas na mesa e começar essa conversa. Primeira pergunta que será respondida: o que ele ou ela pensa sobre nós? Olha só, temos as cartas então, vamos começar essa conversa. O que dá para perceber por tudo que apareceu aqui é que são bons pensamentos, tá? E tem uma situação interessante que eu fui reparando enquanto eu colocava as cartas, que é uma sensação dele ou dela com você de que vocês podem aproveitar mais do que estão conseguindo fazer juntos. Tá? Do que estão conseguindo fazer juntos, né? Então é como se fosse assim uma sensação, um pensamento, uma ideia dele ou dela em relação a vocês, né? De que vocês acabam ficando um pouco travados, né? De que dá para se soltar mais, para criar mais possibilidades, dá para acontecer mais coisas, né? Isso aparece em algumas cartas aqui para mim, por exemplo na raposa, por exemplo aqui na torre também e na foice, né? Nós temos o pensamento dele ou dela de ficar ao seu lado, de construir uma relação de estabilidade emocional. É uma pessoa que pensa nisso, considera isso entre vocês, ou seja, não é uma pessoa que está de brincadeira, que está buscando uma situação casual para viver. Nós temos um grau de comprometimento, isso aparece para nós aqui, olha, na carta da âncora, tá? É alguém que gosta de conversar com você ou que tem algo a dizer. Né? Isso está nos pensamentos, algumas ideias que precisam ser comunicadas, de repente alguém que quer se declarar, que quer expressar os sentimentos, né? E tá ali percebendo também o melhor momento para isso, tá? Mas não vamos descartar o que eu falei a princípio, daquela sensação de que vocês têm mais para experimentar juntos, mas acaba ficando meio travado em um certo ponto ali. Ou seja, tem mais possibilidades a dois, no pensamento dele ou dela. Tem mais coisas para acontecer entre vocês, né? Mas é importante também fazer sacrifícios, né? Então, assim, a ideia também dele ou dela com você de que cada um precisa deixar alguma coisa de lado para poder fluir melhor uma relação, para que oportunidades a dois existam mais, né? Sejam criadas mais oportunidades. Então é uma questão assim de cada um abrir mão de um pouquinho de cada coisa, de si, né? Para se colocar ao lado do outro, tá? Então nós temos essa característica, nós temos o pensamento dele ou dela de que juntos vocês conseguem superar dificuldades, tá? Também há uma percepção aqui de que as escolhas precisam ser feitas com calma entre vocês, então nada de precipitação,
tá? Isso é importante também, refletir bem antes de cada decisão que vocês precisam tomar juntos, e talvez aí seja um ponto onde ele ou ela pensa que vocês acabam travando, acabam deixando de aproveitar mais coisas juntos em função de dúvidas que ficam pairando e de dificuldade para decidir, para ver qual caminho vocês tomam, né? Mas nós temos aqui esperança, nós temos perspectivas dele ou dela com você, tá? Isso tá muito aqui na carta das estrelas, junto com o jardim, que é a vontade da convivência, mas também a foice ali, né? Falando que alguma coisa precisa ser cortada exatamente para poder fluir mais das energias a dois. Então é aquela ideia de tirar do caminho, de repente, o que está atrapalhando entre vocês, né? E assim poder aproveitar mais oportunidades. Os planos, as perspectivas, as projeções estão aqui. É alguém que quer conviver, que quer estar ao seu lado, quer poder aproveitar a vida, né? Já vimos também na carta da âncora, conforme eu falei, uma pessoa que não está de brincadeira, que tem intenções de compromisso, né? Então nós pegamos aqui algumas características dentro dessa interpretação para mostrar o que ele ou ela pensa sobre você, né? A pessoa que você mentalizou aqui pensa sobre você. Aí vamos tratar de diferentes casos agora, né? Como sempre é importante fazer também. Isso tudo aqui, dentro de um relacionamento, se for o seu caso, né? Você aqui mentalizando o seu parceiro ou a sua parceira, funciona como? A ideia daquela pessoa que quer permanecer ao seu lado, de que sente que vocês dois são mais fortes juntos, que vocês podem vencer as dificuldades da vida juntos, né? É uma pessoa que está fazendo planos com você, quer continuar vivendo ao seu lado, mas também sabe que alguma coisinha precisa melhorar na relação, o que está aqui na foice, né? O que precisa ser cortado, de repente, uma teimosia, né? Um assunto que sempre vocês acabam caindo e dando voltas e sem precisar, tá? Então, tocando sempre adiante, né? Isso é importante. A carta da foice tem aquele aspecto que é de poda, né? De aparar as arestas, para que o jardim que está aqui, olha, entre vocês, fique sempre bonito, fique sempre florido, né? Simbolizando a felicidade a dois. Então, para isso, a gente está sempre precisando ali se lapidar, melhorar alguma coisinha, né? Deixar alguma coisa de lado. O que envolve a ideia do desapego também, de algum sacrifício que a gente precisa fazer para poder estar ao lado de quem gostamos, né? Então, são as escolhas da vida. E dentro dessas escolhas, nós percebemos aqui alguém que te prioriza, que toma decisões para poder estar ao seu lado, né? Tudo feito com calma nesse aspecto. Então, dentro de um relacionamento, nós temos essas características. Para você que está pensando em um ex, em uma ex, você que quer voltar com alguém, nós vemos aqui, falando sobre o que ele ou ela pensa sobre vocês, ideias ainda de situações que podem acontecer a dois, né? Apesar de algumas dificuldades que precisam ser superadas, então nós vemos aqui na cruz e na foice o pensamento de que algumas coisas não tem como mais acontecer entre vocês, precisam ser diferentes para que uma volta seja possível. É alguém que gostaria de voltar? Vemos que sim, exatamente porque temos aqui a âncora, mostrando uma pessoa que te leva a sério, né? Então sabe do seu valor. Tem aqui algo a dizer para você, então é alguém que quer conversar, tá? E nós temos essas duas cartas aqui, olha, das estrelas e do jardim, falando sobre alguém que não deixou de pensar em você, né? Por estar afastado ou afastada. Então, alguém que continua tendo ideias, fazendo planos que te envolvem aí, querendo estar ao seu lado, compartilhar a vida, mas sabe que algumas coisas precisam melhorar, né? Precisam se modificar e quem sabe isso é algo que vocês conseguem juntos exatamente por aqui, olha, pelo caminho da comunicação, da conversa, para que as melhores escolhas sejam feitas. Então nós vemos a intenção aqui de alguém querendo voltar com você também, tá? Se você está conhecendo alguém agora, então essas cartas vão apontar para uma pessoa que está buscando compromisso e sente que tem coisas boas para acontecer entre vocês, tá? Mas que também as escolhas precisam ser feitas com calma, não é alguém que vai se precipitar, é alguém que tem uma maturidade para compreender as dificuldades da vida, o que pode surgir dentro de uma relação. Isso é importante, já é uma pessoa com bastante expectativa aqui sobre o que vocês podem viver juntos, né?
mas também alguém que já percebeu alguma coisa que não dá certo, algum ponto que não dá certo, a dois, né? Mas que não é o suficiente para atrapalhar os planos. Porém, vai precisar ser conversado para ajustes, né? Ajustes são sempre também necessários para uma vida a dois, o que envolve provavelmente as escolhas, os caminhos, tá aqui, ó, né? Então, assim, o que cada um faz na vida e como cada um abre espaço para o outro participar do próprio caminho, né? Isso é importante também. Quando a gente se propõe a estar ao lado de alguém, de algumas coisas a gente precisa acabar abrindo mão, né? Para que a outra pessoa caiba na nossa vida. Senão a gente não abre o espaço, não tem como reclamar que a outra pessoa não consegue participar, né? A gente tem que adequar. Quando a gente está sozinho ou sozinha, é de um jeito. Você vai buscar uma vida a dois, você, por exemplo, que está conhecendo alguém agora, é de outro jeito a sua vida, vai acontecer de outra forma. Você vai ter que se adequar para que a outra pessoa participe do que você tem para viver, para que vocês possam viver as coisas juntos. Isso envolve escolhas, tomadas de decisão, né? E que muitas vezes exigem deixar algo para trás, fazer algum sacrifício pessoal aqui, né? Os desapegos, algo que você abre mão, mas ganha outra coisa no lugar, né? Que é uma companhia nesse caso. Tá bom, gente? Então, aqui nós falamos sobre o que ele ou ela pensa sobre vocês, né? Então, a pessoa que você mentalizou, quais são os pensamentos, quais são as ideias, dei diferentes tipos aqui de interpretação, diferentes exemplos, né? Para você poder ter o entendimento aí. Agora a gente vai recolher, então, não vai embora, né? Fizemos o nosso primeiro tema, agora a gente vai falar de quais os próximos passos entre vocês. Então, aqui pegamos todos os pensamentos, né? E agora a gente entra numa leitura de previsão, mostrando o que vem pela frente, então, entre vocês dois, tá? E dentro do possível, a gente vai conectar as próximas cartas que vão abrir com essas aqui. Então é uma leitura realmente para você ficar do começo ao fim, não dá para ir embora no meio porque você perde muita coisa, tá legal? Vamos nessa então. Vou recolher essas cartas aqui e abrir de novo. Enquanto eu vou embaralhando para colocar as próximas cartas, né? Tratar do próximo tema, só dar uma dica para vocês aí também. Nos comentários, aliás, na descrição do vídeo, tem o link de um curso que você pode fazer comigo de oráculo com cristais. Ontem aqui no canal eu fiz 2 vídeos, né? Um deles foi com baralho cigano, o outro foi com leitura de cristais e é exatamente aquele tipo de leitura que você pode aprender a fazer comigo se você quiser. Todas as informações estão aí no link da descrição, curso de oráculo com cristais. Então vamos ver agora quais os próximos passos entre vocês, né? O que o baralho vai ter para mostrar a respeito de previsão, o que vem pelo caminho. E a gente tem o baúzinho de mensagem que está ali do lado, quando eu terminar essa leitura aqui, que é do nosso segundo tema. Então eu vou pegar um pensamento do dia para nós ali do baú. Certo? Muito bem, então temos as nossas cartas para fazer a previsão agora, né? Quais os próximos passos aí entre você e ele ou entre você e ela. Aqui nós temos o seguinte, olha que interessante a carta da cruz, que voltou, né? Então aqui a gente já consegue fazer uma conexão dessa leitura com a anterior, porque a cruz apareceu ali na outra abertura, no primeiro tema, falando sobre alguns sacrifícios pessoais que cada um de vocês precisam fazer para estar mais juntos, para fazer valer mais aquela sensação dele ou dela de que vocês de repente travam em um ponto e onde pode ter mais para acontecer e não acontece, talvez porque falte o espaço, né? Ambos se proporem mais a viver juntos, a criar mais coisas juntos, tá? Então aqui nós temos isso sendo bem realizado entre vocês, com a cruz ao lado dos pássaros e também com o trevo que vem aqui, olha. Por quê? A cruz vai ter também uma ideia de destino, daquilo que está no caminho, ou seja, vocês criando um caminho juntos para trilhar lado a lado. A carta dos pássaros, né, fala sobre isso, de leveza, de companheirismo, de um podendo contar com o outro de uma forma
com otimismo aqui, com esperança, criando mais oportunidades juntos. Então, exatamente aquela sensação dele ou dela que nós vimos lá na primeira abertura, isso é bem trabalhado aqui entre vocês. Então, vocês conseguem, né, conversar, ajustar os pontos, aquela foice que apareceu lá, mostrando também o que precisa ser cortado, onde a conversa precisa melhorar, onde a relação precisa melhorar, né, o que precisa ser tirado do caminho, as escolhas que precisam ser feitas. Então aqui nós vemos vocês fazendo boas escolhas juntos, porque aí a cruz, junto com os pássaros, já está mostrando vocês lado a lado com uma energia positiva para essa caminhada, tá? Com a boa sorte, com a esperança, com a leveza do trevo ali, essa boa energia, né? E aí, olha só o que vem aqui na sequência. Aqui vem para nós a árvore, os peixes e a cegonha, falando de muita prosperidade afetiva entre vocês. A árvore ao lado dos peixes, galera, é muita prosperidade afetiva, bons frutos aí, né? Relacionamento, algo duradouro para vocês viverem. A árvore fala sobre isso. Não é uma energia breve, é uma energia duradoura que está ali na árvore. E nós vimos a âncora lá na primeira abertura, mostrando o pensamento dele ou dela com você de comprometimento, né? De alguém que quer buscar a estabilidade afetiva, quer a segurança emocional ao seu lado. Então nós vemos isso se desenhando, nós vemos isso se encaminhando aqui entre vocês, tá? Com uma situação bem importante aqui na cegonha, que é a da dinâmica entre vocês, né? De vocês não ficarem acomodados. Então, isso ajuda muito também naquela sensação lá de que nós falamos na primeira abertura de cartas, que ele ou ela tem entre vocês, de que poderia acontecer mais coisas do que está acontecendo. Ou seja, de que vocês poderiam aproveitar mais a vida juntos do que estão aproveitando. Então, essa carta da cegonha traz uma energia aqui entre vocês de sair de uma zona de conforto, de sair da acomodação, de criar exatamente mais oportunidades, mais possibilidades juntos. E isso provavelmente é o que está gerando essa prosperidade aqui, olha. É o que está fazendo fluir bem a energia entre vocês, né? E aqui na parte de baixo, olha, a criança, o urso e o coração. Então, é todo o sentimento, toda a troca afetiva aqui entre vocês, a energia do amor acontecendo. Então, isso dentro de previsão, mostrando os próximos passos, são cartas que estão mostrando vocês dois juntos, né? Em uma caminhada aqui. O que vai falar sobre a sequência de um relacionamento, sobre ajustes que vocês conseguem fazer juntos aí, você com seu parceiro ou com sua parceira, para que a vida possa fluir melhor a dois, para que vocês possam aproveitar mais juntos, né? Para quem está pensando em um ex, em uma ex, querendo voltar, pessoas separadas, nós vimos a intenção, né, dele ou dela de voltar com você, nós vimos alguém que não deixou de pensar em você, ao mesmo tempo, alguém que sabe que vocês têm problemas juntos para serem resolvidos. Essas cartas estão falando então sobre esses problemas, as dificuldades entre vocês, sendo bem tratadas, né, para que vocês consigam encontrar exatamente um caminho a dois aqui, olha, e aí essa energia do amor possa fluir. Então nós vemos que é uma energia que existe, mas que não está encontrando espaço para participar do que há entre vocês. E aí, com essas cartas, falando dos próximos passos, nós já vimos então isso presente. Nós temos esperança aqui na criança, temos renovação. Isso é muito importante para todo mundo, né? E para você que quer voltar com alguém, talvez principalmente a vida se renovando, trazendo novas possibilidades aqui, né? E aí nós temos o urso também com a energia do apego, daquele alguém que não quer te perder, que quer estar ao seu lado e que algumas vezes pode também ter um pouco de excesso, né? Então, tanto dele ou dela com você, como também da sua parte com a outra pessoa, né? Aquele excesso no cuidado, você não querer perder, quem gosta, cuida, né? Então, às vezes a gente acaba cuidando demais, acaba sendo ciumento, possessivo. É isso também que pode acabar acontecendo em algum momento aí entre vocês. Normal, tá? Isso faz parte também de uma convivência a dois. Você que está conhecendo alguém agora, então, colocando essas cartas como previsão, nós vimos o pensamento dele ou dela sobre vocês lá na primeira abertura, e aqui, falando dos próximos passos, nós temos então um desdobramento que é muito positivo a dois, né? São bons ventos que estão soprando aqui. E principalmente, para mim, galera, com essa linha aqui, olha, onde veio a árvore e os peixes juntos,
porque isso aqui traz muita energia de prosperidade, né? São cartas que estão mostrando aí que tem muita coisa para dar certo a dois, com essa característica da cegonha, tá? De vocês terem proatividade, né, de se lançar para viver as coisas juntos, criar oportunidades, não ficar ali com aquela ideia de já tá bom, né? Então, que é a acomodação, a rotina, que é uma tendência em qualquer relacionamento. Se for pela acomodação, se for pela rotina, de repente vocês não vão aproveitar toda essa prosperidade, toda essa energia positiva juntos aqui. E vai continuar aquele pensamento dele ou dela sobre vocês de que tem mais para acontecer e não acontece, sabe? O que nós vimos lá nas primeiras cartas. Certo, gente? Então, independente do seu caso aí, conforme os diferentes exemplos que eu dei dentro da leitura, realmente essa abertura de cartas aqui mostrando os próximos passos a dois trouxe bastante perspectiva, né? Coisas muito boas aí, falando da caminhada entre vocês. Então, assim a gente conclui os nossos dois temas, né? O trabalho com o baralho cigano. Mas não vai embora, ainda a gente vai ter um pensamento para o dia ali do baú. Então, vou pegar uma mensagenzinha aqui para nós, aleatória, vamos ver o que aparece. Deixa eu tentar deixar fora da luz aqui para você conseguir enxergar o texto. Acho que dá para ver, né? Eu vou ler aqui. O tempo é sempre o senhor da razão. Tenha paciência e use o tempo para reflexão. Importante esse pensamento também, para somar com tudo que nós dissemos aqui, né? Por quê? Nada fora do seu tempo certo também, né? Nada acontece fora de hora, nada acontece antes do tempo. O tempo é sempre o senhor da razão. Então, aquilo que não está certo agora, o tempo também vai consertar. Tanto quanto as nossas atitudes, né? Dentro do nosso melhor. Não é só deixar que o tempo resolva também sem as nossas iniciativas. Precisamos agir, precisamos dar sempre o nosso melhor, mas a gente vai conseguir dentro do nosso melhor para cada dia o que for de cada dia, né? O que não for do momento é para depois, então a gente precisa disso aqui. Tenha paciência e use o tempo para reflexão, principalmente para você que está querendo voltar com alguém, você que brigou, está separado, quais foram os motivos, né, que levaram a não dar certo, né? O que dá para extrair de reflexão daí? Então é a ideia de usar esse tempo a seu favor, tá? Ao invés de ficar alimentando, sabe, aquelas pessoas que ficam se envenenando, guardando mágoa, aquela situação mal resolvida e fica assim, na hora que a gente puder falar, eu vou soltar os bichos, aí ele vai me ouvir, aí ela vai me ouvir. Desse jeito você não está usando o tempo a seu favor, você não está refletindo corretamente, né? É pensar sobre os erros, muitas vezes é baixar a guarda, a gente priorizar ser feliz ao invés de ter razão, né? E aí deixa que o tempo cuida das coisas também e nós vamos dar o nosso melhor dentro das oportunidades que tivermos, certo, gente? Então, agora sim, concluímos a nossa leitura. Se você chegou até aqui, me acompanhou do começo ao fim, ainda não deixou o seu like, esse é o momento, então deixa o seu like antes de ir embora, né? Faz a sua inscrição, ativa aí as notificações, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo se você puder, e estamos juntos aqui no dia a dia, tá? Então, muito obrigado pela sua presença, um abraço e até o nosso próximo encontro no canal.